Você veja uma coisa, eu trouxe uma foto aqui para te mostrar, você não vai ver. Isso aqui é uma passeata no meu sindicato em 1980. 1980, portanto, 22 anos antes de eu chegar à presidência, e a parte é o seguinte, contra a discriminação, sabe, do trabalhador ou da trabalhadora homossexual. Isso em 1980, numa manifestação de metalúrgicos, tá? Resolvemos ir e participar no 1º de maio de 80, durante a greve geral no ABC, terceira greve geral dos trabalhadores, e nós trouxemos ou levamos 2 faixas, uma contra a intervenção dos sindicatos e outra contra a discriminação da trabalhador homossexual. Esta é a estreia da coluna do Camarada Gringo, eu, na Mídia Ninja. O objetivo dessa coluna é criar mais entendimento sobre nosso tempo, ao explorar a memória e a história. Nós vamos nos aprofundar nas memórias de pessoas cujas trajetórias e políticas não estão confinadas dentro das fronteiras de uma nação. Para começar, eu tenho um convidado muito especial, o professor James Green. Eu sou James Green, sou professor de História do Brasil da Brown University e vivo, respiro, trabalho sobre o Brasil durante os últimos 40 anos. A relação de James Green com o Brasil demanda uma contextualização mais ampla e mais global. Como muitas pessoas da geração de James Green que se radicalizaram no final dos anos 60 e os anos 70, as políticas dos Estados Unidos foram pensadas internacionalmente porque a presença do país estava muito além da fronteira. America may have many, many days, but they will be full of trouble. There will be no rest, there will be no tranquility in this country until the nation comes to terms with our problems. Purple Heart, Army Commendation Medal, 8 Air Medals, National Defense, and the rest of this garbage. It doesn't mean a thing. Welcome to the new wave of feminism. Welcome to each other. Welcome home. Para melhor entender a atmosfera política nos Estados Unidos e além, temos que começar com uma pequena ilha localizada no sul da Flórida, no ano de 1959. ¡Cuba libre! ¡Libertad o muerte! Depois de anos lutando nas montanhas, no dia 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro e outros revolucionários tomaram controle de Havana e do governo de Cuba. A Revolução Cubana reverberou no mundo todo e principalmente nas Américas. O evento inspirou milhares de jovens a sonhar que uma revolução poderia ser uma possibilidade real. Além da esquerda, a Revolução Cubana fez com que o governo dos Estados Unidos ficasse atento, pois um território que estava embaixo do nariz deles foi capaz de fazer uma revolução. Very few Americans are prepared now to see those seeds over all of South America, as Che Guevara, Castro's right-hand man in Havana, saw them last March, when he described the Cuban Revolution as Chapter 1 in the Battle for America. The Cuban leaders see those seeds sprouting in 19 other South American countries. Em 1966, quando se é lida no Congresso Tricontinental, a mensagem de Che Guevara que devemos criar 2, 3, muitos Vietnãs, essas palavras alcançaram os corredores da Casa Branca e as mentes de jovens insatisfeitos com os governos cada vez mais antidemocráticos. Para quem estava prestando atenção na América Latina, a mensagem foi entendida de 2 formas.
a América Latina poderia ser o próximo alvo para uma guerra ou o lugar de resistência contra governos autoritários, que em muitos casos eram apoiados pelos Estados Unidos. Brazil would be the first significant major country for regime change, supported, to a degree sponsored by the United States. James Green foi desses ativistas que esteve atento aos riscos que a América Latina corria. É nessa caldeirão do final dos anos 60 e início dos anos 70 que ele se internacionalizou. Professor, poderia contar um pouco da sua biografia nessa época e o começo da sua relação com o Brasil? Bom, eu nasci numa família de Quakers, que é uma religião protestante pacifista. Ganhei uma consciência política muito jovem pelos direitos civis dos negros norte-americanos. E durante a Guerra de Vietnã, participei muito nas atividades contra a guerra e mobilizações em Washington, com jovens Quakers em ações de não violência. Fui preso várias vezes em ações no capital, protestando contra a guerra em 70 e 71. E eu, nesse período, ganhei uma consciência sobre o poder norte-americano no mundo e comecei a perceber que não era apenas uma política errada em Vietnã, mas uma política geral sobre a dominação norte-americana em todo o mundo. Então, por isso, cheguei à conclusão que a próxima Vietnã será na América Latina. Então, comecei de aprender sobre a América Latina, fui para o México para aprender espanhol e voltei para a minha universidade, terminei a faculdade e fui morar com um grupo de jovens Quakers, ativistas, numa comuna em Filadélfia, onde tivemos um grupo de estudos sobre a América Latina. E cada um tinha que apresentar ou preparar uma apresentação, e eu escolhi o Brasil. Não sei exatamente porquê, eu tenho várias teorias, mas honestamente seriam invenções, memórias inventadas. Mas eu, para pesquisar e fazer a apresentação, eu procurei contatos e informações, e naquela época tinha pequenos grupos coletivos em todos os Estados Unidos fazendo um trabalho sobre a América Latina. Um comitê de solidariedade com o povo haitiano, outros sobre o povo da República Dominicana, outros sobre Guatemala. E tinha um grupo em Washington que se chamava Committee Against Repression in Brazil, Comitê contra a Repressão no Brasil, que foi formado em 71, quando o general-presidente Médici foi para a Casa Branca para ser recebida pelo Nixon. E eles organizaram uma protesta frente à Casa Branca contra o Médici, que foi o pior dos 4 ou 5 ditaduras durante a ditadura militar. Então, eu entrei em contato com esse grupo, conheci os organizadores, principalmente um jovem chamado Marcos Arruda, que era um exilado político, e comecei a colaborar com ele, com esse grupo, e comecei a me interessar mais pelo Brasil. Conheci a irmã dele, que ficou minha grande amiga, e ela estava voltando para o Brasil depois de um certo autoexílio, e ela me convidou a acompanhá-la. Então, viajamos por América Central juntos. Ela foi passar um tempo em Venezuela, eu fiquei em Colômbia, e depois juntamos e fomos para a fronteira de Colômbia, Peru e Brasil, no Rio Solimões. De lá pegamos um barco, descemos o Rio Solimões até Manaus, depois Santarém, Belém, e viajamos pelo norte e nordeste do país. Então, conheci o Brasil profundo antes de conhecer Rio e São Paulo, capital. Então, essa experiência foi muito rica, porque ela era atriz e ligada a um teatro oficina. Então, em cada cidade, nós encontramos com pessoas de meio teatral. Isso foi em 76, do começo da abertura. E havia uma mudança. Ela chegava um pouco paranoica, com preocupação sobre os perigos. Mas em cada cidade conseguimos contato com o meio artístico. Por exemplo, conheci Márcio Souza, um famoso escritor de Manaus, que naquela época era o secretário da Cultura. E tive uma experiência muito rica em conhecer a cultura brasileira e os contatos que fizemos, até que cheguei no Rio e fiquei no Rio durante um tempo, fui visitar amigos em São Paulo e acabei resolvendo ficar em São Paulo.
Ao chegar no Brasil, James Green foi acolhido por um pequeno grupo de militantes da esquerda. A história deste grupo começou no Chile nos anos 70 e teve um impacto na trajetória política do Brasil. Em 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile. Resultado da votação. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión. A eleição de Allende significou uma nova chance de pensar o conceito de revolução e de poder popular. Nestes anos, a capital do país, Santiago, se tornou um lugar de encontros de militantes do mundo todo que iam para lá a fim de construir, de fazer parte desse novo experimento socialista. Dentre esses militantes, haviam brasileiros de diversas correntes da esquerda. Em 1972, 5 brasileiros formaram um grupo de leitura marxista para estudar a esquerda e o mundo. Porém, não ficaram no Chile por muito tempo. Porque, no dia 11 de setembro de 1973, o governo de Allende, democraticamente eleito, sofreu um golpe dos militares, que eram liderados por Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos. As ruas de Santiago, que antes levavam a caminhos de esperança, estavam tomadas por tanques e soldados, um cenário de guerra. Após o golpe, o Chile se tornou o laboratório do neoliberalismo. Depois do golpe, parte do grupo foi para a Argentina. Chegando lá, fundaram a Liga Operária. Posteriormente, eles retornaram ao Brasil. E, em 78, a Liga Operária se transformou na Convergência Socialista. A Convergência Socialista foi um dos grupos que fundou o PT. Nos anos 90, já não eram mais parte do PT e fundaram o PSTU. Professor, poderia contar como se deu a sua militância no Brasil, os grupos que você participou, as pautas que você identificava e defendia? Minha viagem era de ficar 6 meses no Brasil e acabei ficando 6 anos. Então foi uma situação de cada momento oferecia outra possibilidade, então lutei para poder ficar no país. Dei aulas de inglês, fui estudante na USP, comecei o mestrado e nesse processo todo conheci uma pessoa que acabou sendo meu companheiro, meu namorado, e ele estava envolvido numa organização semi-clandestina, que era a Liga Operária. Ele entrou e me contou, eu insisti em entrar também, ele falou que não podia, porque em certo sentido ele tinha um certo medo de ser conhecido dentro do grupo por ser gay, não estava muito assumido, mas eu insisti e forcei a barra e participei num grupo, participei num jornal que era ligado a essa organização Liga Operária, que depois virou Convergência Socialista. Então comecei a colaborar com essa revista, essa revista alternativa, isso foi em 77, 78, e paralelamente, através de um contato que eu tive com uma fundador do movimento no Brasil, João Silveira Trevisan, entrei no grupo que virou Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, que é o primeiro grupo politizado gay no país. Então, tive uma experiência tríplice. Era gringo, ensinando inglês para dondocas ou numa escola de inglês. Tinha uma atuação na universidade, onde eu participei com a Convergência Socialista no movimento estudantil, meio discreto, e tive essa intervenção, essa atuação dentro do movimento homossexual, que foi a terminologia daquela época. Hoje em dia a gente chama esse movimento LGBT+, mas naquela época a gente usava a terminologia movimento homossexual. Então foi essa experiência muito rica, acompanhando todo o processo da democratização
podia participar nas mobilizações estudantis, nas passeatas, nas atividades, nas eleições estudantis. Dirigi 2 células da universidade nas ciências sociais. Eu tinha 12 companheiros que eu era responsável para esse trabalho, e fez um trabalho dentro do movimento LGBT e dentro da Convergente para levantar uma discussão dentro da organização sobre a necessidade de abraçar e entender a complexidade das defesas dos direitos dos gays, das lésbicas e dos travestis. Então, esse foi um processo, na verdade, talvez os melhores anos da minha vida. Eu era jovem também, então sempre na juventude tudo é dourado, é maravilhoso, mas foi realmente muito legal. O que eu acho mais curioso de toda essa experiência foi a maneira que foi aceito, porque, quer dizer, algumas pessoas tinham uma noção que estava ligado a essa pessoa, então era ok, não era agente da CIA, mas outras pessoas não sabiam, porque era meio clandestino o nosso relacionamento. Então era um gringo alto, sabe, jovem, e que eles me aceitaram. E o amor e os abraços que recebi foram fundamentais para a minha paixão pelo Brasil, porque foi uma aceitação muito, muito incondicional. Eu tenho muita vontade de voltar e falar com as pessoas sobre as suas primeiras impressões de por que eles não desconfiavam de mim. Mas, enfim, essa foi a minha experiência no Brasil, foi quase 6 anos, e isso marcou minha vida. Voltei para os Estados Unidos para fazer um trabalho nos Estados Unidos e voltei para o Brasil em 93, com muita ansiedade e medo de pensar que tudo teria mudado, eu não teria encontrado essa comunidade, essas ligações, mas foi fabulosa, porque foi muito abraçada, muito aceito pelas pessoas, e encontrei outro espaço de ser ativista acadêmico, ou seja, um professor universitário naquela época, um jovem, não jovem tão jovem, mas uma pessoa aspirando a ser professor universitário, mas conseguindo levar a minha politização, minha atuação política dentro da academia. E passei depois 8 anos na Califórnia, na Cal State Long Beach, e depois tive sorte de prestar concurso por uma vaga na Brown University para substituir Thomas Kidd, um famoso historiador brasilianista e que tinha aposentado. E eu ganhei esse concurso e comecei a trabalhar em Brown em 2005, onde podia realmente expandir o trabalho sobre o Brasil dentro da universidade. Nos anos 70, movimentos LGBTs cruzaram os seus caminhos com os da esquerda, daí criando laços que permanecem até hoje. Em 69 aconteceu a rebelião de Stonewall, um dos eventos mais simbólicos da comunidade LGBT até hoje. Nos anos 60, a polícia de Nova York rotineiramente fazia batidas em bares gays, que resultava em prisões ou atos violentos. Tais bares eram um dos poucos estabelecimentos em que os LGBTs podiam expressar seus afetos. Stonewall é um bar localizado em Manhattan. Era frequentado por gays, lésbicas, jovens afeminados, drag queens, prostitutos, transgêneros e jovens em situação de rua. Numa dessas batidas no Stonewall, os frequentadores se rebelaram contra a violência policial, dando início a uma série de manifestações espontâneas contra a violência do Estado na comunidade LGBT de Nova York. Nos anos 70, São Francisco se tornou um lugar importante para os LGBTs por causa da comunidade dinâmica e politizada. Na América Latina, o movimento LGBT também estava se organizando. Em 1969, é criado no Extramundo uma organização LGBT que inspirou a criação de outros grupos ativistas, como o SAFO, um grupo lésbico. Em 71, alguns grupos se uniram e criaram a Frente de Liberação Homossexual da Argentina. O primeiro grupo LGBT politizado dentro da esquerda da América Latina. Em 73 foi publicada a revista Somos, que era editada e distribuída clandestinamente. Os autores usavam pseudônimos devido à violência policial. Em 76, o grupo desapareceu.
No Brasil, em 76, foi fundado em São Paulo o Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais. Em 78, esse grupo virou Somos, Grupo de Afirmação Homossexual. O nome foi uma homenagem à publicação argentina. Nesta década, começou uma história longa entre o movimento LGBT e a esquerda organizada. Uma das figuras centrais no Brasil foi James Green. A luta LGBT nem sempre foi uma pauta da esquerda. Na verdade, a história é bem complexa e, em vários momentos, bem problemática. Eu gostaria que você explicasse um pouco isso e contextualizasse a sua história e experiências de militância na esquerda dos Estados Unidos e do Brasil. Primeiro, para entender a minha realidade no Brasil, tem que entender um pouco a minha realidade americana. Eu assumi minha homossexualidade quando tinha em 73, quando eu tinha 21 anos ou 22 anos. E tinha uma namorada e morava com ela nessa comuna, então foi muito complicado, porque de repente era bissexual e transava homens e mulheres e ela não tinha problema, mas depois realmente percebi que eu estava reprimindo a minha sexualidade. E assumi e comecei a militar num grupo em Filadélfia, onde morava, de atuação, e tentei procurar entre essas pessoas, ativistas, pessoas da esquerda, e até em 74 fundei com outra pessoa um grupo de estudos socialistas gays, ou estudos marxistas gays, para tentar elaborar uma ligação entre ideias marxistas e essas novas ideias do movimento LGBT que estava emergendo nesse momento. E foi uma tentativa interessante. Depois eu fiquei muito frustrado em Filadélfia porque não tinha um meio de pessoas politizadas. Então eu resolvi mudar para São Francisco. Eu já era ativista no movimento de solidariedade com o Chile, depois do golpe de 73 no Chile, em Filadélfia. Então me engajei dentro do movimento de solidariedade com o Chile e dentro de um grupo de jovens gays socialistas que tinham formado um coletivo e participavam nesse coletivo, e organizei, no segundo aniversário do golpe, um evento público de 300 pessoas em solidariedade, se chamava Gay Solidarity with the Chilean Resistance, solidariedade gay com a resistência chilena, uma coisa também inédita de tentar fazer pontes ou ligações entre as reivindicações do movimento LGBT, que tinha apenas 4 ou 5 anos, pós-Stonewall, e os movimentos sociais populares da esquerda na América Latina. Então, foi uma tentativa muito interessante que fizemos em São Francisco. Então, quando cheguei no Brasil, eu já estava assim, engajada na esquerda, não numa organização partidária, mas com essa experiência, queria muito aprofundar essa experiência. E tive essa sorte. Por acaso, meu namorado entrou numa organização e me deixou entrar, ou eu entrei nessa organização. Então, isso foi muito rico. E, na verdade, como era uma organização trotskista, e tradicionalmente os trotskistas, sendo contra-corrente, e a corrente trotskista da Europa e nos Estados Unidos tinham certa abertura para novos movimentos sociais, movimento feminista, movimento dos negros, movimento das mulheres, movimento LGBT, tinha uma certa abertura entre a direção sobre essa questão. Então, quando eu propus para um das fundadoras do movimento, dessa organização, ela falou, ótimo, que faça esse trabalho, me dê o nome de outras pessoas na organização, entrei em contato com eles e começamos a fazer um trabalho coletivo dentro. Então, existia resistência dentro dessa organização, existia pessoas que refletiam a sociedade brasileira, machista. Como era uma organização que priorizava um trabalho entre a classe trabalhadora e era muitas vezes jovens das classes médias que queriam fazer essa ponte, às vezes eles imaginavam o que seria um trabalhador, qual seria a mentalidade dos trabalhadores, então impuseram esse valor sobre a política da organização e tinha certo medo de levantar essas questões. Mas também a classe trabalhadora brasileira estava atrasada nessa época, em termos de entender as questões de gênero, sexualidade e outras questões. Então, mas foi uma experiência positiva. Quer dizer, houve uma certa resistência, mas foi uma certa aceitação. E
dentro do movimento LGBT, de um lado, eu ganhei um espaço e foi, na verdade, o líder dessa corrente que queria fazer ligações entre os movimentos sociais e a esquerda, mas tinha outros setores que estavam contra essa política e me marginalizaram. E foram contra a minha atuação, e isso provocou uma certa divisão dentro do movimento, especialmente quando resolvemos ir e participar no 1º de maio de 80, durante a greve geral no ABC, terceira greve geral dos trabalhadores, e nós levamos 2 faixas, uma contra a intervenção dos sindicatos e outra contra a discriminação do trabalhador homossexual. Ou seja, em 80, plena ditadura, no final, mas ainda ditadura, repressão, prisões, levantamos uma reivindicação inovadora, nova, uma reivindicação antes do seu momento, de dizer que existe gays e lésbicas dentro da classe trabalhadora, em todos os setores sociais, e eles têm direito de ter plenos direitos, e nós vamos reivindicar para os seus direitos contra a discriminação, a marginalização. Então, isso foi um evento que provocou muita alegria, com 50 pessoas participando, mas causou uma ansiedade entre os setores de movimento, mas anarco-libertário, com muito medo das esquerdas, pela homofobia das esquerdas, e pela uma certa preocupação que a minha intervenção significava uma manipulação do movimento. Inclusive, existe uma polêmica até hoje sobre a minha participação nesse sentido. Eu acho que eu tinha razão, no sentido que o movimento LGBT naquela época tinha um discurso de aliança com o movimento negro, o movimento feminista, o movimento indígena, o movimento ecológico, porém, na prática, não fizeram nada. E eu fui a pessoa que mais se incentivou a tentar fazer pontes, de ir para o dia do zumbi, no dia da consciência negra, no dia 20 de novembro, para dar solidariedade ao movimento negro unificado, que ficou, quem são esses gays aqui, ou sei lá, o que eles pensavam, mas a gente fez essa tentativa. Apoiar as mulheres que estavam tentando fazer uma intervenção do movimento feminista, que ainda tinha setores muito homofóbicos e muito lesbofóbicos, começar um diálogo com a classe trabalhadora. Então, isso foi muito importante, e eu recebi apoio da minha organização, a Convergência Socialista, e a maioria das pessoas do Somos me respeitava muito. Então, como eu falei, dentro da esquerda, eu acho que era uma pessoa curiosa, um gringo assumido, gay. Ninguém conhecia essa figura no Brasil. Uma pessoa alta, pessoa que falava com sotaque, mas estava muito engajado. Então, era uma coisa assim, eles não... eu acho que eu consegui fazer muito mais, porque não sabia me encaixar dentro de um estereótipo. Então, era tipo um bicho raro. Bicha rara, bicho raro. Essas 2 questões, porque ficava fora do padrão. Não? Ninguém entendia, imaginava esse tipo de pessoa. Então, esse foi um espaço. Agora, a esquerda em si tinha as correntes muito tradicionais, conservadores, patriarcais, muito ligadas à Revolução Cubana, à Revolução Russa, à Revolução Chinesa, que mantiveram ideias da época do Stalin de pensar que a homossexualidade é uma decadência burguesa, que os homossexuais são um risco de segurança, não pode ter um viado dentro da organização porque são frágeis, vão abrir, vão entregar a organização. Então, eram pessoas imorais, marginalizadas. Na segunda metade da década de 70, começou um processo lento de redemocratização no Brasil. Em 85, depois de 21 anos de militares no poder, um civil se torna presidente, José Sarney, que antes era do Arena, Partido dos Militares, e nem foi por eleição direta, quando o povo vai nas urnas e vota. Então, paralelo ao processo de redemocratização, pastores brasileiros importaram o modelo evangélico dos Estados Unidos, que, hoje em dia, é uma das forças políticas mais poderosas nos 2 países. Somente em 2003, uma coalizão das esquerdas e setores progressistas chegou ao poder com a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Desde 2003 até o golpe de 2016, o PT esteve no poder estabelecendo muitas políticas para a expansão de direitos dos grupos marginalizados, dentre eles a comunidade LGBT.
o PSOL também teve um papel importante, principalmente após a eleição de Jean Willis, primeiro parlamentar gay assumido que se tornou a figura política principal do país na pauta LGBT. Quando Jean Willis entra na Câmara, ele vira o alvo da bancada evangélica. Porém, o foco não era apenas pessoal, havia um projeto de ataque aos direitos da comunidade LGBT. O movimento evangélico que vemos hoje na política começou também no processo de redemocratização, quando os pastores brasileiros importaram o modelo evangélico dos Estados Unidos. Em 1975, Edir Macedo fundou a primeira igreja pentecostal dele no Brasil. 2 anos depois, fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 89, ele comprou a Record, que popularizou o modelo de televangelismo no Brasil. O número de evangélicos entrou numa crescente, a ponto de que os líderes conseguiram colocar políticos no Congresso. Um dos principais interesses destes parlamentares era barrar os direitos da comunidade LGBT. No Brasil, há um grande número de políticos que está a favor dos interesses das grandes organizações, corporações e lideranças evangélicas. Como isso afeta a luta da comunidade LGBT no Brasil, em especial dentro da própria esquerda? O movimento LGBT teve, em geral, uma experiência positiva com a nova esquerda brasileira, o PT e PSOL, no sentido que houve desses partidos, às vezes, depois de luta, um espaço conquistado e uma plataforma para as reivindicações. O Jean Willis, do PSOL, é um excelente exemplo de uma pessoa que realmente aproveitou a plataforma do PSOL para realmente fazer um trabalho no Congresso muito importante. E dentro do PT houve problemas, porque tinha setores dentro do PT que tanto mantiveram ideias tradicionais, católicas, moralistas, quanto as pessoas que, por uma questão tática, talvez oportunista, tinha muito medo de perder uma base que o PT tinha construído nos anos 80, ou seja, entre os sectores da Igreja Católica, às vezes conservadores sobre essas questões, e depois sectores do movimento evangélico, que acabou, em certo momento, apoiando Lula, e que tinha uma certa força, como a Igreja Universal Reino de Deus. E esses sectores, na verdade, incorporaram ou imitaram ou tiveram sua própria moralismo sobre a homossexualidade e transmitiram isso para a sua base e, em certo momento, pressionaram muito para o PT não apoiar o movimento LGBT. E, em certo sentido, isso explode durante o famoso incidente sobre o kit gay, que, na verdade, foi uma iniciativa do movimento dentro do Ministério de Educação de informar professores sobre bullying, sobre como se faz uma discussão sobre sexo na escola, como se fala sobre gênero. E a direita religiosa pegou essa informação, inventou uma coisa que não existia, que era um kit gay, que supostamente era para ensinar jovens que podiam ser homossexuais e convertê-los, sei lá, nessa questão. E pressiona muito o governo do Dilma Rousseff e ela resolveu, para evitar uma polêmica e perder uma base de apoio, cortou essa onda de uma maneira que eu não concordo. Eu acho que isso não foi a melhor maneira. Eu nunca fui presidente de um país nenhum, então não posso dizer quais são as possibilidades e as oportunidades e as dificuldades e as pressões, mas eu acho que podia ter sido outra saída. Mas, enfim, isso criou um certo distanciamento entre sectores de movimento e o governo do PT. Mas, do outro lado, eu acho que o PT, mais que outro partido, junto com o PSOL, facilitou mais possibilidades para o movimento avançar, em todos os sentidos. Então, é uma aliança, um diálogo, uma relação, eu acho muito importante. Porque eu sou gay, mas eu também sou uma pessoa que acredita na justiça social e acredito na igualdade racial e luta pela igualdade das mulheres na sociedade brasileira ou americana. Então, para mim, não é somente uma questão que é importante para mim. É muito importante a questão gay. Sofri
vou sofrer mais discriminação, mas faz parte de uma série de maneiras que enfrenta a sociedade na minha volta e como eu quero transformar a sociedade. Não somente contra a homofobia que existe na sociedade, mas contra as maneiras em que as pessoas estão exploradas, estão oprimidas, estão tratadas mal. Então, é um pacote para mim. Não é uma coisa que eu quero mudar. Eu quero mudar todo o sistema. Então, faz parte dessa mudança a questão da discriminação e a marginalização das pessoas LGBT, mas não é a única coisa que me preocupa, porque eu tenho múltiplas identidades. Não sou uma pessoa que só pensa em sexualidade, meu namorado, meu marido, mas eu penso em muitas coisas. Então, e no começo, o movimento era difícil para alguns ativistas imaginar que a pessoa tem essa complexidade de... Hoje em dia a gente fala sobre interseccionalidades, mas, sei lá, para mim era uma visão global da transformação social e não parcial. Porém, era fundamental insistir que a questão LGBT era fundamental. E a gente vê hoje em dia, com Bolsonaro, uma das coisas que ele mais utiliza é contra pessoas LGBT, porque ele sabe que isso mexe com valores tradicionais da sua base, católicas, evangélicas, moralistas, machistas. Então, ele usa isso para reforçar seu apoio. Então, ele taxa a esquerda de ser totalmente pró-LGBT, e não todos os setores da esquerda são, mas a esquerda já está meio obrigada a já assumir essa causa, porque foi dado a eles pela direita. E eu vejo, acompanhando esse processo 40 anos, 42 anos, que realmente houve uma mudança. A esquerda, em geral, mudou muito e as pessoas mudaram. Em parte mudaram porque seus primos, seus filhos, seus netos, seus tias, seus avós assumiram e eles tinham que lidar dentro da família pessoas queridas que de repente descobrem que tem namorado, que tem uma vida que... Então, na medida que o movimento LGBT sacou que a coisa mais poderosa era de assumir e impor na sociedade a sua existência, as pessoas tinham que lidar com isso e adaptar-se a essa realidade. A saída de Jean Willis foi uma coisa muito marcante na cena internacional. O exílio dele nos força a relembrar a época da Guerra Fria, marcada por ditaduras e exílios de pessoas que lutaram contra o autoritarismo e por justiça social. Professor, você é uma das pessoas que mais tem dado apoio a Jean Willis no exterior. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua relação como ex-deputado e as redes de solidariedade internacional que o acolheu. É muito interessante. Eu me lembro, eu não vou dizer um ano, mas eu acho que foi 2005. Não sei quando o Jean Willis foi no Big Brother, mas eu me lembro que eu estava numa reunião do grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro e eles deram um informe. Oi, gente, Jean Willis está no Big Brother, é uma possibilidade que ele vai ser excluído, então todo mundo tem que ligar. Então houve toda uma discussão, eu não entendi muito bem, porque eu não acompanho essa cultura popular, não sabia muito bem o que era Big Brother, mas eu me lembro muito bem esse ânimo do movimento de apoiar o Jean Willis. Então, depois eu soube que ele foi eleito como o primeiro gay assumido, que tinha outros homossexuais no Congresso, mas não assumidos. O Clodovil, que foi assumido, foi contra o movimento. Então, ele não é um exemplo de uma pessoa gay eleito que vai reivindicar as reivindicações do movimento LGBT. Então, eu acompanhei ele, achava bacana o trabalho dele. Então, foi muito honrado quando eu conheci ele em Brasília. Participamos juntos de uma mesa. E houve uma interação muito bacana, muito legal. E depois acompanhei ele no famoso votação na Câmara de Deputados. Eu já conheci ele, já tinha apoiado ele. Fizemos uma campanha em solidariedade com ele, depois de ele ser acusado de ter violado o decoro parlamentar. Fizemos um abaixo-assinado para mostrar que ele tinha um apoio internacional. E tivemos a oportunidade de trazê-lo para os Estados Unidos para um tour. E ele estava na minha casa no dia da apuração das eleições, quando o Trump foi eleito.
Um grupo de brasileiros e eu sentado, alguns meus alunos sentados na volta da televisão. E ele falou: Jimmy, o que está acontecendo? Eu disse: não, tudo bem já, tranquilo, Flórida. Não é, a gente não precisa Flórida para Trump ser eleito. A gente ele vai ser eleito. Depois Pennsylvania caiu. Não, tudo bem, não precisa. Ohio caiu. Depois estava assim, desesperado. Eu me lembro 2:30 da manhã, quando ficou evidente que Wisconsin não ia salvar a situação. A gente estava todo em estado de choque, como zumbi. Não conseguia dormir naquela noite. E outro dia eu tinha que ir para a minha sala de aula, eu estava assim, em choque, estado de choque. Porque ninguém acreditava que esse idiota seria eleito presidente. Ele foi eleito. Então, então sempre quando foi para o Brasil, eu encontrava com o Jean, visitamos ele. Antes das eleições, não, foi depois das eleições, no meu aniversário, o 18, eu organizei uma pequena jantar com o Dilma e Jean, os dois queriam conversar, então eu fiz uma intermediação e fomos para um lugar, um restaurante japonês para jantar com minha grande amiga que me acompanhou quando eu cheguei no Brasil há tantos anos atrás. E ele estava muito, muito preocupado com a nova situação. Ele estava com segurança depois do assassinato de Marielle, mas não conhecia as pessoas. E eles trocavam as pessoas, e podia ser qualquer pessoa sendo parte da guarda dele, deixando um furo para ele ser assassinado também. Ele tinha recebido a ameaça de morte há anos, e eu já sabia, ele já tinha me mostrado essas ameaças, eram reais, das pessoas, sérias. E então ele estava muito preocupado se, depois da vitória das eleições, se ele realmente tinha a possibilidade de seguir baseado na precariedade da segurança dele no Brasil com esse novo governo. Então, eu, como todo mundo, ficou chocado, mas entendi na hora, quando ele decidiu deixar o país, e nós trabalhamos muito para apoiá-lo. Eu tenho que reconhecer que um grande historiador brasileiro, Sidney Chalub, que foi professor na Unicamp, muito reconhecido pelo trabalho que ele faz sobre o século XIX, também fez muito esforço, e ele foi a pessoa que conseguiu um convite e apoio financeiro para já poder passar um ano em Harvard, que foi muito importante para ele respirar e poder refletir durante esse ano sobre o que aconteceu com ele e a sua pesquisa, que é sobre fake news e a mídia. Então, eu tenho essa honra de conhecê-lo. Uma pessoa muito especial, uma pessoa muito comprometido, muito... Ele é muito vulnerável, porque ele tem coragem de fazer coisas que são perigosas. Ele se jogou muito nessa luta. Se alguém assiste o documentário sobre a vida dele, Entre Homens de Bem, acho que é o título, é basicamente sobre ele e a reação dele dentro do Congresso da bancada evangélica. E como são violentas e sacanas e cínicas. E Bolsonaro está entre eles, mas não é somente Bolsonaro, é um grupo de deputados que estão mobilizados contra ele. E como ele enfrentava essas acusações, esses comentários pejorativos, homofóbicos que ele recebia o tempo todo. Então, bom, enfim, ele está fora do país. Eu acho que o país ainda está muito seguro. Eu recomendo que ele não vote, porque eu acho que é muito perigoso ainda. Acho que os bolsonaristas estão capazes de fazer qualquer coisa. E na medida que o Bolsonaro fica cada vez mais cercado, como um tigre, uma pantera, ele é capaz que ele ataca e usa isso para se autodefender. Então, eu acho que ele vai ter que viver um pouco mais fora. Eu acho que é muito difícil para ele. Ele é tão brasileiro, de coração, de música, de cultura, de tocar nas pessoas, a família dele, que ele sofre muito, porque a família é longe, a mãe e os irmãos, que ele ama muito, que ele apoia muito. É uma família grande. Então, uma família pobre, unida, porque eles sofreram muito na infância. Então, aquela unidade numa família que sofreu muito. Então, é muito difícil para ele. Mas ele está cumprindo um papel importante fora. Sendo uma voz, ele fica mais tranquilo de poder falar, de não ter tanta preocupação sobre a segurança dele, embora que ele tome precauções. Infelizmente, temos vários brasileiros e brasileiros fora do país
que receberam ameaças reais de morte, e eles resolveram que tinha que ficar fora, porque sabemos, há uma tradição de 520 anos de matar pessoas que é considerado inimigo. Primeiro os povos indígenas, depois escravos e depois seus inimigos políticos. Então, Chico Mendes é mais um de milhares e milhares de exemplos que podemos citar para dizer como setores poderosos não têm pudor de matar o oponente. Então, eu acho que ele tem toda a razão de ficar protegido um pouco longe do país nesse momento. Só que eu sei que ele sofre profundamente com esse distanciamento. O seu último livro é uma biografia de Herbert Daniel que é muito inspiradora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a história de resistência no Brasil e no exílio, que marcou a trajetória dele, destacando a evolução da esquerda em relação aos ativistas gays e lésbicas do período. Quando eu morei no Brasil nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, eu ouvi falar de uma personagem, Herbert Daniel, mineiro, estudante de medicina, que entrou no movimento estudantil nos anos 60, depois entrou na luta armada, participou no sequestro do embaixador alemão e suíço pela libertação de 115 presos políticos. Foi no exílio, e no exílio assumiu sua homossexualidade e cobrou uma briga com a esquerda tradicional na Europa sobre a homossexualidade e a esquerda. O Herbert Daniel fez uma apelação ao movimento LGBT para apoiá-lo quando ele estava pedindo volta para o Brasil, porque como ele tinha participado em ações onde pessoas foram mortas, ele não ganhou a anistia de 79. Ele estava ainda exilado em 80, 81. E ele pediu um certo apoio ao movimento LGBT e demos esse apoio. E eu sempre imaginava a possibilidade de conhecê-lo no Rio. Mas ele estava chegando no Brasil em outubro de 81 e eu saí do país em dezembro e eu acabei não indo para o Rio para conhecê-lo. Anos depois, eu estava conversando com alguém, um preso político, sobre homofobia e a esquerda, e ele me contou uma série de histórias que eu decidi seria fabulosa para um artigo. É uma história fabulosa sobre um casal de gays que estava na luta armada, estava na prisão e estava juntos e outros setores marginalizavam eles. Então, para escrever esse artigo, eu procurei material e entre as coisas que eu encontrei foi o primeiro livro do Herbert Daniel, Passagem para o Próximo Sonho, que era uma reflexão sobre a sua experiência na luta armada, a sua experiência de gay, que ele escreveu quando estava no exílio em Paris. E o livro é maravilhoso. E imaginava, seria tão legal de fazer uma biografia sobre ele, só porque eu nunca sabia, nunca tinha feito uma biografia, não sabia fazer uma biografia, mas eu tinha uma grande identificação com ele, porque ele também era uma pessoa profundamente conscientizada, gay, tentando mediar entre essa certa homofobia dentro da esquerda e seus desejos, a sua vida, as suas aspirações. Então, mas por acaso, um dia comentando para uma historiadora, Denise Rollenberg, que fez um livro sobre exilados, ela falou, mas você tem que falar com a mãe dele, porque ele tinha falecido em 92 de AIDS. E ela me deu o telefone da mãe, liguei para a mãe me aceitou ser entrevistado, eu fui entrevistá-la e quando terminei essa entrevista, eu quero fazer um livro, porque ela me conta detalhes preciosos sobre a vida dele e ela me deu o nome de uma grande amiga dele, consegui falar com ela e assim abri uma série de entrevistas com pessoas para construir essa vida sobre ele. Então o livro saiu em 18, chama Revolucionário é Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, e é uma biografia sobre como ele lidava com esses diferentes momentos na vida dele e como ele foi uma pessoa transformadora dentro da esquerda, dentro do movimento em defesa das pessoas vivendo com HIV e AIDS. E era um exemplo extraordinário para mim. E eu escrevi o livro em parte para mostrar para as pessoas que existiam figuras como ele
que marcam a história, que foram marginalizadas, esquecidas, e são tão importantes quanto as outras famosas figuras que estão sendo sempre valorizadas. E devem ser valorizadas, porque eles lutaram, às vezes, com as suas vidas contra a ditadura. Então, eu fiz esse livro, confesso que tem uma certa identificação. Eu nunca me identificava com a luta armada como uma estratégia para derrubar a ditadura, mas respeitava e respeito as pessoas que optaram por esse caminho. Então, foi uma experiência fabulosa de fazer esse livro, descobrir material e informação e não conseguir descobrir informação porque não tinha fontes, eu não tinha acesso às pessoas, ou à informação, a ele, para saber. Eu gostaria de falar sobre o Brasil hoje. Como você vê o momento político que o país está vivendo? O que você acha do estado que a oposição se encontra? Quando Bolsonaro foi eleito, tivemos vários debates sobre quanto tempo seria necessário para organizar um movimento internacional. Seria 4 anos, 8 anos, 12 anos, até sectores progressistas podiam voltar ao poder. E eu era do grupo mais pessimista, dizendo que seria 12 anos. E que a gente ia enfrentar muitas dificuldades. Era uma maratona. E quando você corre uma maratona, não dá para você correr rapidamente os primeiros 200 metros, porque você não vai conseguir terminar a maratona. Então, a gente tem que entender muito bem. Nesse sentido, dentro do movimento, eu tenho muita paciência com as pessoas, entender que cada um tem uma vida complicada, pessoas têm compromissos, pode ser ativista num momento, em outro momento se afastar do movimento, e não é um julgamento de valores, você não é comprometido. Entender a realidade de cada um, seu aspecto humano, a vida complicada de cada um. Eu estou um pouco mais otimista no sentido que eu acho que o Bolsonaro está tão ruim e está tão marginalizado, e o vírus tem e vai aumentar muito, eu acho, uma resistência contra ele. Eu acho que a gente tem que ir preparado para várias possibilidades. A possibilidade de uma intervenção militar, a possibilidade de um governo militar com Mourão como presidente, a possibilidade de mais 2 anos e meio de Bolsonaro, que ele mantenha-se no poder, a possibilidade de um governo Dória-Moro depois, para 4 ou 8 anos, ou qualquer outra arrumação de PSDB com DEM, com setores militares, com setores que romperam com Bolsonaro através do Moro, que é no poder, e uma tentativa de manter esse plano neoliberal contra um estado de bem-estar, contra um estado que preocupa com a justiça social, que preocupa com cultura, entre outras questões. Então, a gente tem que saber. E, em parte, a esquerda tem que repensar uma série de questões. Eu não digo que tem que fazer uma autocrítica, porque assim as pessoas pensam, bom, isso é chato, eu fiz esse erro. Mas a esquerda tem que pensar novas maneiras de dialogar com o povo, tem que voltar às bases, tem que voltar a um trabalho de base que o PT e outros setores de esquerda perdeu há muitos anos, tem que ganhar as pessoas e não pode abrir mão das questões democráticas. Por exemplo, a questão LGBT não é uma questão moral, é uma questão democrática. O direito de eu ter as mesmas condições de vida de que outras pessoas, de poder casar, de ter filhos, de adotar filhos, de ter meu namorado, de ter meu amigo, beijar na rua, como qualquer outra pessoa que tem esse direito de fazer. Se a gente pensa, bom, a gente não pode fazer isso porque a gente vai perder uma base que a gente perdeu dos evangélicos, que a gente vai criar o quê com isso? Qual é a sociedade que nós queremos criar com o governo da esquerda? Uma sociedade antidemocrática, onde algumas pessoas têm direitos, outros não têm? Então, eu acho que a esquerda tem que pensar profundamente sobre essa questão. E se abre mão dessas questões,
que são fundamentais, que tipo de governo, que tipo de regime vamos ter? Inclusive que eu acho que vai ser meio difícil não fazer isso, porque a direita insiste em escolas sem partido, insiste em dizer que a esquerda quer, como mamadeira de piroca, impor na sociedade brasileira. E a gente tem que fazer esse trabalho de convencer que não é assim, e convencer as pessoas, e mudar as pessoas. Quero voltar nesse sentido a uma questão que eu mencionei antes, que eu acho fundamental. O movimento LGBT teve uma ideia revolucionária, muito importante, que é, na medida que eu assumo a minha sexualidade, assumo uma parte de mim que é muito importante, meus sentimentos amorosos por uma pessoa do mesmo gênero, e eu afirmo isso sem ser defensivo, e cria um espaço social onde você, se não aceita, na defensiva, você não tem razão, eu tenho razão, você vai transformando a consciência das pessoas. E isso tem acontecido. E por isso, todas as famílias brasileiras têm uma membro que é LGBT. Não tem família que não tem. Aliás, sempre brincam que os casais heterossexuais, pai e mãe, têm uma capacidade impressionante de gerar filhos gays. Então, não é que os gays aliciam e se transformam pessoas em gays, são os heterossexuais, os pais heterossexuais que foram as pessoas que formaram filhos que são gays. Sei lá se for por causa da formação, por outros motivos. Mas, então, somos assim, tudo quanto lugar. Então, não podemos negar um setor da sociedade. Então, a esquerda tem que enfrentar isso e ampliar-se para outras questões. Enfrentar cada vez mais o patriarcal que está embutido na sociedade brasileira. Lutar claramente por um Estado laico, que as pessoas têm todo o direito no domingo, quarta-feira à noite, ir no culto e pedir que Jesus salve suas vidas, que Jesus te dá dinheiro, que Jesus te dá apoio. Eu acho que essas ligações espirituais são importantes para as pessoas. Ajuda eles a sobreviver numa sociedade muito injusta. Então, apoio. Porém, não pode impor na vida da sociedade, uma sociedade laica, desde a República, onde separamos a Igreja Católica do Estado, onde os padres não eram mais funcionários do Estado, onde o presidente não indicava os bispos, como Dom Pedro tinha direito a indicar os bispos e arcebispos. Então, é um Estado separado, onde nem a Igreja Católica tem direito a impor, nem as igrejas evangélicas. Então, eu acho que a esquerda tem que ser muito mais claro nisso, e não capitular. E pensar melhor, esperar mais um tempinho para ganhar a coração, as mentes da maioria, porque outro problema que a esquerda sempre teve é que não tinha maioria no Congresso, não tinha maioria na sociedade, então era sempre fazer arranjos com setores oportunistas para poder ter a maioria para governar. Isso levou ao mensalão, isso leva a uma aliança com o MDB, isso levou às traições, isso levou e é difícil, porque a tradição, a esquerda tem 33% da popularidade, não 51%. Então, é uma necessidade de trabalhar com a sociedade para conquistar cada vez mais a maioria para o nosso lado, para o nosso programa, para o futuro do país. Eu faço parte de uma geração em que nós somos filhos de uma esquerda que chegou ao poder em muitos países da América Latina há pouco tempo atrás. Houve muitas conquistas, houve muitas falhas, mas, no final das contas, foi importante porque ajudou milhões de pessoas e expandiu direitos para segmentos da população que por séculos estava excluído e alguns até mesmo invisíveis. O que você diria para as novas gerações que estão crescendo sob governos ultranacionalistas, corruptos e cada vez mais autoritários, como o do Bolsonaro ou do Trump? Então, eu acho que para uma jovem que está enfrentando tudo isso, que foi criada, a sua experiência não é um governo de Lula, governo de Dilma, mas o governo de Bolsonaro, que está assumindo nessa situação meio contracorrente, eu acho que tem que entender duas coisas. Existe uma história, um passado muito forte de lutas e conquistas, e que tudo que existe hoje em dia é por causa da conquista do passado, o espaço que temos,
tanto os trabalhadores, quanto os negros, quanto as mulheres, quanto os gays e lésbicas, quanto o movimento ecológico, são conquistas de mudar a sociedade, a sua consciência, e que nós temos razão, então nós vamos vencer, porque a única salvação da humanidade é essa transformação, seja ecológica quanto a questão de igualdade. Senão, o mundo vai acabar em uma geração, 2 gerações. Nós somos a geração, os jovens são a geração que vai salvar esse mundo. E não vai salvar esse mundo do jeito que Bolsonaro está destruindo o Brasil. Vai salvar esse mundo com uma política inteligente, ampla, de tentar solucionar os problemas de desigualdade, de pobreza, de destruição do meio ambiente, de poluição, de pandemias e todos esses problemas que enfrenta a sociedade brasileira e o mundo. Então, o meu conselho é de ter esperança, porque nós vamos vencer, ou senão, todo mundo vai morrer de uma morte horrível. Então, eu prefiro apostar na vida. Na verdade, eu queria terminar com essa ideia, porque o Herbert Daniel, quando ele descobriu que ele era seropositivo, ele escreveu que, para muitas pessoas, receber a notícia que você tem um vírus é uma condenação de morte, é um óbito de morte, ele falou. Então, ele falou, não, eu estou vivo, eu tenho um vírus, mas eu estou vivo e vivo a vida. Então, era uma filosofia de vida, que era de enfrentar positivamente a sociedade para transformá-la. E isso que nós temos que fazer, a nova geração tem que fazer isso. A história do movimento LGBT, como tantos outros, nos mostra que as opressões e as lutas não podem ser entendidas apenas de uma perspectiva nacionalista. Precisam ser vistas sob uma lente global. Cada luta num país tem um alcance que está além da sua própria nação, do seu próprio povo. Também temos que pensar numa perspectiva temporal. O presente é o resultado de lutas de gerações anteriores que garantiram muitos dos nossos direitos. Ainda há uma leva de direitos a serem conquistados que talvez a gente não usufrua, mas as futuras gerações não passarão pelas dores que a nossa passou. A gente tem muito mais coisas que nos unem do que nos separa. Em solidariedade, camarada gringo.